Olha só, você que é flamenguista e fica reclamando, só fala do Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, Botafogo, né? Não fala do Flamengo há um tempão. Falei do Pedro semana passada sobre a seleção brasileira, mas não valeu. Então, ainda mais para um amigo meu chamado Lucas, Piquito, essa é para você, tá, meu amigo, tá? Esse vídeo aqui é para você. Só que não é um vídeo amplo, completo, de comentário, de análise da partida. Por quê? Porque minha internet é lenta. Eu cheguei da igreja ontem, chego cansado do trabalho, não consegui ver o jogo do Flamengo todo para falar da partida. Eu vou falar das informações da partida, do resultado, ok? Só que eu não vou fazer uma análise da partida do Leonardo Jardim lá em La Plata, na Argentina, infelizmente. Mas não quer se dizer que eu não vá fazer um pós-jogo do Flamengo. Vasco-Flamengo, clássico dos milhões no domingo. Segunda, você, flamenguista, terá também uma visão de como está o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu quero muito fazer um pós-jogo de Libertadores, falar sobre todos os clubes que estão lá, o Mirassol, o Botafogo. Não, perdão, o Botafogo está na Sul-Americana, mas o Mirassol, o Fluminense, o Palmeiras, o Corinthians, o Cruzeiro, né, e dar um amplo tamanho aos clubes brasileiros na Libertadores, mas isso a gente vai fazer com o tempo, ainda estamos na terceira rodada, ok? Passa aqui. O Instagram já passou aí, né? Instagram, canal do Wesley de Souza. Passa também na RCW TV, no Portal Rio, na Sintonia Esportiva, para ver notícias, ok? Lá também. E você que é de Juiz de Fora, BH, Minas Gerais, tem muito flamenguista na região. No portal da RCW TV eu vou botar uma pesquisa para melhorar, para mim acrescentar em um portfólio da faculdade. Então você que é mulher de 40 a 50 anos, a pesquisa vai estar rodando por lá também, ok? Então, vamos falar de Estudiantes 1, Flamengo 1, né? O Luiz Araújo fez aos 33 do primeiro tempo, ok? E o Guido Carrilho fez de bumbum, de jamburama, como diria meu pai, aos 12 do segundo tempo. Então, Luiz Araújo fez aos 33 do primeiro tempo e Guido Carrilho empatou aos 12 do segundo tempo. Só para você que é flamenguista e viu o jogo, sabe que o gol do Guido Carrilho, por exemplo, teve dois lances. Bruno Henrique perdeu um gol. Perdeu não, o goleiro defendeu uma bola do Bruno Henrique. Se eu não me engano, o Luiz Araújo chutou e acabou batendo também, rebatendo a defesa do Estudiantes, rebatendo, veio o contra-ataque, até saiu o gol do Guido Carrilho. Rossi não conseguiu evitar o gol do Guido Carrilho de bumbum, como diria o pessoal, os amigos do Hora 1, né? O Fernando Viduto e o Thiago Schoy, ok? Então, Estudiantes 1, Flamengo 1. Com esse resultado, o grupo A ainda está incompleto mesmo assim, apesar dessa partida e de sabermos quem são os dois líderes, ainda jogam hoje Independente de Medellín e Cusco, ok? Mas não vai alterar muita coisa não, só saber quem é o vice-lanterna e o lanterna, porque o Flamengo tem 7 pontos no grupo A, 2 vitórias e um empate, né? Um empate de ontem. O Estudiantes tem 5 pontos, aí troca, né? Uma vitória e 2 empates. Empate é 1 ponto e vitória são 3 pontos. Independente de Medellín tem um empate e uma derrota, e o Cusco tem 2 derrotas. Então dá bem para o Independente de Medellín chegar a 4 pontos. E no segundo turno do grupo A,
tentar ali alcançar o Estudiantes ou passar Estudiantes e Flamengo, lembrando que Independente de Medellín é um clube colombiano, os colombianos dão muito trabalho como paraguaios, uruguaios, aos paraguaios e uruguaios como dão a argentinos e a brasileiros, né? Diferente de um clube boliviano, o Fluminense vai encarar o Bolívar, né, na altitude hoje, que o clube boliviano só tem a altitude boliviana para encarar esses clubes gigantes da América do Sul. O Independente não, o clube colombiano, seja ele Independente, o, o América de Cali da Colômbia, entre outros, Atlético Nacional, tem um futebol muito mais vistoso. Então, o Independente hoje fecha a rodada em Medellín contra o Cusco às 23 horas. Então, na Colômbia, às 11 horas na Colômbia, para fechar a terceira rodada do Grupo A. Então, Estudiantes 1, Flamengo 1, só que o Flamengo abriu o placar aos 33 do primeiro tempo com o Luiz Araújo, Guido Carrilho aos 12 do segundo tempo empatou a partida. Flamengo 7 pontos, 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Estudiantes 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota. Independente Medellín, 1 empate, 1 derrota, 0 pontos. 1 ponto, na verdade. E o Cusco sem nenhum ponto, sem vitória, sem empate e com 2 derrotas. Nota da partida complicada para o Flamengo e para a seleção uruguaia. A lesão na clavícula do Arrascaeta. Eu vou procurar saber nos portais de notícias ao qual eu colaboro e também no Instagram, canal do Wesley de Souza. Vou estar passando para vocês aí quanto o tempo vai ser o período da lesão do Arrascaeta, se vai impactar na Copa do Mundo na questão do Uruguai, e vamos estar debatendo aí sobre o que o Flamengo pode fazer também no segundo semestre, sabendo que o Flamengo tem bufunfa, dinheiro para contratar um meia, para suprir a necessidade do Arrascaeta, caso ele não volte imediatamente depois da Copa, ou não dispute a Copa, né? E o Flamengo pós-Copa tem que contratar um camisa 10. Outra nota, o Pedro ficou no banco ontem, então não posso falar do tempo, do prazo do Pedro na seleção. Sei que o Bruno Henrique jogou de centroavante, mas quando cai um pouquinho para o lado esquerdo, né? Quem viu a jogada do gol do Carrascal sabe que o Bruno Henrique recebeu o gol do Luiz Araújo, na verdade, recebeu do Samuel Lino, saiu do centro para a ponta esquerda para dar o passe para o Luiz Araújo. Então saiu o gol do Flamengo. Então, Flamengo líder e o Bruno Henrique sendo centroavante, o Pedro não entrou. Torcemos para o Pedro na seleção e torcemos para o Arrascaeta melhorar, para brilhantar, né? Já que ele não vai brilhantar um bom tempo o futebol aqui da América do Sul, se recuperando para a Copa, que ele possa estar bem brilhantando o Uruguai e ainda mais a Copa do Mundo. Boa sorte, Arrasca. Parabéns, Flamengo, líder do Grupo A da Conmebol Libertadores 2026. Fui!